E aí, pessoal, boas-vindas a essa nossa explicação, um conteúdo educacional trazido pela Ford College. Bom, agora que a gente concluiu aquela nossa síntese final comparando as arquiteturas EVM e SVM, a parte teórica ficou para trás e chegou o momento de colocar a mão na massa. É exatamente agora que começamos a construir o maquinário que de fato vai nos conectar à rede. O nosso foco neste guia é erguer uma fundação super sólida e estabelecer um modelo mental claro sobre a arquitetura de clientes, tudo isso antes de começarmos a codificar qualquer componente mais complexo. E para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa de engenharia de hoje. Vamos passar por 5 etapas. 1. A transição para SVM. 2. O que é um cliente. 3. A anatomia do cliente. 4. O fluxo RPC mínimo. E, finalmente, 5. A importância do cache. A ideia principal aqui é garantir que todos nós tenhamos uma compreensão estruturada e compartilhada do quadro geral antes de ir mais fundo. Então, vamos começar com a parte 1, a transição para SVM, de Smart Contracts à rede. Até agora, nossa jornada focou bastante em entender o runtime da Solana, né? Abstrações no estilo de tokens RC, cofres, esses conceitos já estão bem consolidados. Mas o desafio agora é construir uma ponte. Precisamos muito de um mecanismo que consiga lidar com assinaturas fora da cadeia, o famoso off-chain, e que consiga agrupar essas transações de um jeito que seja lógico e extremamente eficiente. E isso bate de frente com um problema central que a gente precisa resolver. Como buscar o estado das contas e enviar transações sem simplesmente esmagar a rede? Imagina a loucura absoluta que é bombardear um nó RPC com tantas requisições seguidas que ele literalmente implora por misericórdia. É exatamente como causar um engarrafamento repentino e caótico numa via expressa gigante, só porque todo mundo decidiu entrar na mesma faixa ao mesmo tempo. Precisamos colocar ordem na casa. O que nos leva à parte 2. O que é um cliente? A fábrica e o monitor. Vamos ver como isso funciona na prática. Se tem uma coisa essencial para guardar da nossa conversa de hoje, é essa metáfora, a fábrica e o monitor. Na sua essência, um cliente SVM é aquele software que fica ali no meio do caminho entre a lógica da aplicação e a rede de validadores. A fábrica monta, estrutura e sequencia as operações que a gente quer realizar. Já o monitor de estado está lá só para garantir que a fábrica tem o contexto mais fresco possível, puxando dados novinhos em folha do próprio Ledger. E claro, as duas partes precisam trabalhar em total sincronia. Seguindo em frente, seção 3, a anatomia do cliente, o nosso blueprint de engenharia. Agora a gente vai dissecar essa fábrica. Quando a gente abre o capô de um cliente SVM típico, é como olhar para um diagrama de patente bem complexo. A gente descobre que não é um bloco único e monolítico, mas sim uma máquina dividida. O mais interessante aqui é a separação drástica de funções. De um lado, temos o Data Plane, que carrega todo o peso da leitura. A única função dele é observar o estado na blockchain e guardar isso em cache. Do outro lado, temos o Control Plane, focado totalmente na carga de escrita. Ele monta a transação, aplica as assinaturas e joga para a rede. Separar isso é absolutamente crucial para sabermos exatamente onde otimizar a performance. Tá, mas como garantir que o Data Plane e o Control Plane não fiquem batendo cabeça? É aí que entra o terceiro sistema, a orquestração. Pensem nela como a camada de gerenciamento, o maestro que junta tudo. Ela que aplica as regras de negócio reais, decide quando tentar enviar uma transação de novo, os famosos retries, evita colisões de nonce e, o mais importante, garante que o saldo que está aparecendo lá na interface faça sentido com o que a rede acabou de confirmar. Então, como toda essa teoria vira código? Olhando para os componentes do cliente, a gente percebe como precisamos empilhar preocupações genéricas, tipo limites de taxa e cache, em cima de primitivas super específicas da rede, como o Recent Block Hash. A camada RPC precisa de retries o tempo todo. O construtor de transações depende totalmente das regras da Solana. Manter o design dividido dessa forma é o que garante que o nosso código seja portátil e, mais importante, sobreviva a atualizações futuras da rede. Certo, parte 4, o fluxo RPC mínimo, o fluxo de protótipo. Chega de teoria por um minuto, vamos aplicar isso num fluxo de trabalho usando JSON RPC puro. Este é o nosso caminho feliz, passo a passo. Passo 1, a gente consulta os dados necessários com o GetAccountInfo. Passo 2, construímos a instrução específica da nossa transação. Passo 3, assinamos essa mensagem com as chaves apropriadas. E o passo 4, usamos o Send Transaction para submeter para a rede. O que é realmente fascinante nessa arquitetura é como esse padrão isola completamente a interação de rede, lá do passo 1 e 4, da lógica puramente matemática de assinatura das chaves no passo 3. São mundos independentes colaborando de um jeito muito elegante. E para fechar, parte 5, a importância do cache.
sobrevivendo aos limites. Na vida real, as carteiras Web3 e as interfaces de DeFi têm uma rotina de leitura brutal. Como as aplicações precisam mostrar os saldos o tempo inteiro, sobreviver a isso requer uma baita estratégia de cache. A solução mais eficaz para começar é implementar um cache leve direto na memória. Cada entrada ganha um tempo de vida, o nosso TTL, e é removida manualmente quando eventos mostram que a rede mudou. Configurar isso salva as equipes de custos absurdos de infraestrutura e derruba a latência de vários milissegundos para um tempo de resposta praticamente instantâneo para quem está usando o app. E o mecanismo segue 3 regrinhas super simples. Se a informação está no cache e está dentro do prazo, é um hit. Usamos os dados locais e pronto. Se não está, é um miss. A gente vai até a rede RPC, busca o dado e salva para a próxima. Mas o grande gargalo aqui é a invalidação. Uma estratégia errada de invalidação vai deixar dados velhos presos na tela. E isso gera bugs sutis e incrivelmente frustrantes na hora de tentar fechar uma transação. A precisão, neste momento, é tudo. E para amarrar nosso aprendizado de hoje, fica uma provocação para refletir. Quando dezenas de componentes tentarem ler e atualizar essa mesma memória ao mesmo tempo, como a gente garante que o nosso cache não vai quebrar sob requisições concorrentes? Essa é a grande charada que vamos resolver no nosso próximo mergulho profundo nos componentes principais. Pessoal, por hoje é só. Lembrando sempre que essa explicação detalhada foi trazida pela Ford College. Para continuar a jornada de estudos pela Web3 e dominar essas engrenagens técnicas, não deixem de acessar o site Ford College. Até a próxima!